presencial online, né? É algo disso, né? Tá bom. Então, meu nome é Carla Ruschmann, eu sou professora aqui do curso da Questão Social desde o início, desde que ele foi criado, o curso, né? E eu sou professora do curso de licenciatura em artes. A minha formação pintura, eu fiz faculdade de pintura, não sei se vocês sabem que existe, mas existe, né? Faculdade de pintura, escultura, desenho, da área das artes plásticas, né? E daí depois eu fiz o doutorado também em Belas Artes. Em 2005 eu entrei na Federal como professora substituta no Departamento de Artes, e em 2007 eu estou aqui, desde 2007 eu estou aqui no Litoral como professora. Entrei antes do curso de licenciatura em artes, ele começou em 2008, tá? E desde que quando iniciou a questão social, você sabe quando que começou? Lembra? Não, né? Não é? Nem tinha nascido. Brincadeira. Que eu pergunto para os meus estudantes aí da licenciatura em artes, eu vou falando de 96, é meio um choque, né? Enfim, não é de 96, mas agora eu não lembro, mas já 2009, eu acho que por aí já começou a questão social, por aí. Então deve ser, né? A gente foi adaptando o módulo, mas é um módulo bastante curtinho, são 3 intros, então hoje é comigo, no sábado que vem é com o professor Carlos Bels. Vocês vão ter um tempo de 1 mês para fazer os trabalhos práticos em fotografia, ele vai explicar bem, e daí o último encontro a gente vai ver os trabalhos, vai montar uma exposição, vai fazer um debate, então é um módulo bastante curto, tá? Mas a ideia é estar trabalhando a importância da arte para a questão social, né? E hoje eu vou trabalhar bastante com história da arte com vocês, tá? Vou acabar finalizando um pouquinho, entrando na fotografia, que é o principal, o campo das artes nesse módulo, né? E daí o professor Bels vai trabalhar com vocês a parte mais técnica de fotografia, de análise também, né? E tá dando as orientações para os trabalhos que vocês envolver, né? Esse é um módulo que eu sempre procuro que seja no comecinho do curso de vocês, não sei se vocês já estão finalizando ou estão ainda no comecinho, então dessa vez eu consegui, né? Porque o que é a ideia? A ideia é que vocês utilizem imagem nos trabalhos de vocês, né? Que utilizem as obras de arte, no caso, mais concretamente, fotografias, né? O meio de comunicação, além das palavras, TCC de vocês, tá? Então, é algo que a gente gosta de estar trazendo para dar esse sentido. Bom, vocês conhecem a ementa, né? Já viram a ementa, arte, fotografia e sociedade, né? Os objetivos gerais, compreender a relação entre arte e sociedade e reconhecer a obra fotográfica como linguagem expressiva, representativa e comunicativa de conceito e problemática social. A gente acaba trazendo esse link, né? Da bibliografia, tem um livro muito interessante para quem quiser aprofundar, do Arnold Hauser, História Social da Literatura e da Arte. Outro que é muito interessante é a Fotografia e Documento Social, da Gisele Freud. Também a Susan Sontag, que é o texto que eu passei para vocês lerem, da Caverna do Platão, que espero que todos tenham lidos, e depois, para o final da aula, a gente vai debater, tá bom? Então, esses 3 livros, basicamente, né? Da Aracy Amaral, também Arte para Quê? Interessante. Enfim, tem vários que trazem essa relação da arte e da fotografia, né? Que a arte ela é a expressão da sociedade, né? A arte é a expressão da cultura, né? A cultura é algo bem mais amplo, né? A arte é algo mais específico e a expressão da sociedade. Agora eu quero ver como é que eu vou me virar para ver os slides, falar com vocês aqui, né? Tá, vai ser melhor, porque daí eu também preciso desse material para ver. Enfim, vamos ver se dá para ter. Ótimo. Tá, então vamos lá. Tem que apontar, tá andando, né? Então tá. Então a arte ele é uma tradução do espaço e do tempo, tá? Toda a arte, toda a cultura está localizada num espaço, entendendo o espaço onde o homem está inserido, homem, entenda homem, mulher, criança, né? Todos os gêneros, enfim, né? A espécie humana, né? Tempo é a época que se vive, tá? Então a gente é influenciado por esse espaço, porque esse espaço
ele tem as suas condições ambientais, né? Suas condições materiais. Então, a gente pode falar da história da arte, a história representativa das sociedades e das culturas, né? E que a gente pode interpretar e conhecer desse modo de pensar através, então a gente pode falar da arte como linguagem representativa e expressiva da sociedade. Aqui um disco cronológico, né, da história da arte, do livro do Gombrich, História da Arte. A gente pode falar que as primeiras manifestações que a gente tem registro, né? Porque daí dependemos desse registro do período paleolítico, 4.000 Cristo, né? Então a gente começa aqui, tá? 40.000 Cristo, 30, 40.000, né? E, enfim, esse disco parou em 1986, tá antiquadinho já, né? A gente já deu uma boa avançada nessa cronologia da história da arte. Mas a gente vai estar vendo aí. Então, o que acontece, né? As primeiras representações do homem no período paleolítico superior, tem um inferior. A gente encontra muitas representações de animais nos interiores das cavernas. Elas são representações com muito verossímil, uma grande verossemelhança, buscando ser o mais parecido, né, com esses animais. E as teorias são que existia um desejo de apropriação da caça, né, desses animais. Dificilmente a gente encontra representações do homem. O homem é um animal, nós somos animais, né? E naquele período, essa distinção parece que era bastante menor, né? O homem se relacionava de uma outra maneira com a natureza, com esse entorno. A gente encontra também, junto com as representações figurativas de animais, né? Símbolos. Fica meio estranho, mas enfim, a gente vai se adaptando. Esses símbolos aqui geométricos, sério, que legal, né? Tá, dá para baixar. Tá. Então, ó, o retângulo e as pontuações. O que quer dizer? Que o homem desse período, 40.000 a.C., ele tinha a capacidade de abstrair, representar através de, quer dizer, né? Mas estão marcando, então, expressando algo também, para além da representação figurativa. Outro período bem importante, a gente saiu dos 40.000, fizemos uma viagem de 32 de história aí em um segundo praticamente. Período neolítico, né? Dos pós-paleolíticos, período neolítico, foi a grande revolução humana. Por quê? Porque o ambiente da Terra, o clima da Terra se torna mais benéfico. Acaba o período das grandes ondas, acabando o período das grandes glaciações, o que acontece? O homem pode se assentar. Ele não precisa estar o tempo todo buscando os alimentos, um lugar mais benéfico, né? E a partir do momento que o homem se assenta, o que acontece? Pura domesticação dos animais, cidades, né? As aldeias, né? Vão ficando mais estáveis. O homem se assenta, pode ter um lugar, pode ficar nesse lugar e ele pode se desenvolver no lugar, né? É muito interessante porque daí as pinturas, elas não são feitas mais no interior das cavernas, elas são em abrigos rocosos, né? Que se vêem de longe, eles são externos. Então, a função da arte nesse período é de uma comunicação, né? É de uma narrativa. Essa função muda e ele se insere nesse meio lá, né? Ele está inserido. Os animais também, mas ele se insere. Coisa que no Paleolítico era muito raro encontrar representações, tá? Então, foi uma grande revolução. No Neolítico, a gente vê as representações dos bisontes, né, dos animais, muito verídico, muito interessante. Se vocês puderem entrar no site da Caverna de Lascaux, é muito legal. Esses sites desses museus, né, desses sítios arqueológicos, sobretudo da Europa, dá para você fazer uma visita, tour virtual, é fantástico, né? E o que acontece? O homem, há 32.000 anos atrás, buscava uma maior verossemelhança, que a sua pintura fosse mais semelhante aos animais, e aqui ele não precisa, ele representa de forma mais sintética. O que aconteceu? Comunicar a razão da arte, né? Dessa expressão. Então, aqui é muito mais
comunicativa, é muito mais narrativa, é rápida, ativa, né? Ela representa ambientes, situações, tá? Então, essa função muda. Então, não há necessidade de fazer uma para o mais próximo, e sim fazer uma pintura esquemática, né? Daí a gente vai avançando. Aqui eu vou falar aqui de algumas etapas. Por exemplo, Idade de Bronze, né? 1800 a 800 anos. Dependendo do caso, né? Essa cultura estava num nível de desenvolvimento frente a outros. 4.000 a.C. já estavam os egípcios, seu pleno apogeu, né? Aqui é um exemplo das estelas tartésicas na Península Ibérica, só para representar esquematicamente aqui como eles representavam também o homem, né? Os escudos, os elementos de guerra, os armamentos, uma representação também humana, muito esquemático. Mas daí a gente tem a diversificação cultural, né? Neolítico também é o período que surge a cerâmica, e a cerâmica foi um dos grandes invenções, né, do homem, porque a partir do momento que você consegue criar algo que é capaz de armazenar líquido, além das sementes, né? O homem é agricultor, o homem está plantando, né? Ele vai armazenar esse material, e a cerâmica permite armazenar esses líquidos também, óleos, vinhos, né? Gorduras e outros materiais. E a cerâmica foi um dos grandes fatores de diversificação cultural também, né? Cada grupo social fazia a sua ornamentação de modo diferente, né? na sua cerâmica. Falei lá enquanto alguns povos, né, estavam, enfim, com um desenvolvimento mais primitivo, a gente tem civilizações que já estão em outro estágio, né? A arte egípcia, enfim, famosa, né, pelos faraós, as pirâmides, etc., tal, né? Ela foi uma arte extremamente narrativa. Por que narrativa? Porque ela conta histórias, né? Então aqui ela tá levando, né? Tá mostrando os ritos fúnebres, né? Os elementos ali do faraó. Então a arte egípcia a gente vê muita essa função narrativa de descrever uma história. Vamos pensar que nessa época poucos sabiam ler, né? Escrever, tinha os escribas, né? As escritas ainda era muito simbólica, hieroglifo, né? Então a arte ela tem muito essa função também narrativa, né? De quase como uma escrita, mas uma escrita visual, história do isso. A arte egípcia é muito interessante, que foram 4.000 anos praticamente sem mudar absolutamente nada. Eles tinham um padrão muito marcado, né? Os olhos amendoados, pés para frente, virados, né? Eram padrões estéticos, não que eles só sabiam representar, queriam representar, e era como se deveria representar. Buscavam que fosse algo semelhante a uma realidade, fosse realista. Teve um outro faraó que durante 30 anos ele conseguiu fazer uma grande mudança, deu uma mudada no estilo, e depois que ele faleceu voltou, né? Então foi uma arte assim muito marcada nesses campos, né, estéticos. Então a gente pode falar da pintura egípcia, né? A lei da frontalidade, que determinava, né, que a pessoa fosse sempre pintada de frente, enquanto sua cabeça e pernas e pés eram vistos de perfil. A questão hierárquica também é muito interessante. Que dá para ver um pouco, apesar que aí são todas mulheres, né? As pleinadeiras que eles chamam, que choram, que parece que até no Nordeste ainda existe essa profissão, né? Quem vai nos rituais e ficam chorando os mortos, né? Parece que isso ainda mantém também, já me comentaram esse trabalho, né? E elas estavam ali. Mas tem essa relação hierárquica, né? Com relação aos tamanhos. Não é que eles não tinham noção de escala, né? Que quem era mais importante era maior, quem era menos importante era menor. E assim, né? Então aqui eram representadas maiores as pessoas com maior importância no reino, seja nessa ordem de grandeza, o rei, a mulher do rei, o sacerdote, o soldado, e as pinturas femininas eram pintadas em ocre, enquanto que as masculinas pintadas canos, bem marcado. Durou muitos anos, né? E era deveria representar, que é o exemplo. A escultura também eles foram muito, né? Esse é uma escultura egípcia em terra. Aqui é um painel, né? Que a gente vê, né? Narrando, né? As guerras, a relação aqui bem clara, né? Do imperador super aqui, né? Demais pequenininho. Então não é que eles não sabiam representar. Eu quis pegar aqui algumas imagens, né? Mais relacionadas com a questão do trabalho e a questão que é o foco do módulo aqui de você.
Depois da civilização egípcia, né, a gente tem várias outras civilizações. Aqui nós vamos passar bem rápido, né, da arte grega. A arte grega teve diversas fases, né? A gente pode falar os inícios no terceiro milênio, Cristo, com a arte minoica e cretense e micênica, mas ainda os gregos eram os pré, né? E da cultura grega, né, o período arcaico do século 8 ao século 6, que teve expansão colonial e formação da polis, cidades-estado, o período clássico, 480 a 300 a.C., e o período helenístico, 330 a 300 de Cristo. Eu quero mostrar aqui como a gente percebe essas diferenças. Aqui a gente já está num tempo menor, né, do século, só 800 anos, né, o Beta 500, um pouquinho mais, né, de trajetória. Está vendo também rapidinho. Aqui é um pouco precedentes, né, a noica, pintura mural. Ainda tem algumas influências da arte, né, padrão, os pés, os olhos, né. Vamos pensar que o Mediterrâneo, um espaço de muita comercialização, guerras o tempo todo, invasão, lá vai para cá, né? É muita troca e muita influência comercial. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, essas são pinturas geralmente nos palácios, nas casas de banho, né? Locais aonde as pessoas travam para passar, enfim, questões políticas, etc. e tal. É muito interessante, dinâmica, né? O início da arte grega, ela tem muita essa influência da pintura na cerâmica, e essa pintura, ela inicia, ela vem toda uma trajetória da abstração mais geométrica, que vem se ver. E é muito interessante que quando a questão da geometria ela vai passando para a filosofia, porque a gente sabe, né, os filósofos gregos, os grandes geômetras gregos, né, estudavam a relação do espaço e da matemática, né, através da filosofia e através da geometria, né, como o espaço, o estudo dos espaços e das medidas. E é muito interessante que na arte isso vai deixando de ser representado, essas questões geométricas, tudo bom? E ele vai passando a dar lugar às representações mais figurativas. Então, é quase como que esse falar dessa abstração que antes era feita a partir das representações artísticas, por exemplo, nas dinâmicas, né? Ele vai dando lugar a uma representação figurativa. E esse pensamento geométrico, esse pensamento abstrato, que ele estava muito expresso na arte, ele vai para a filosofia. É algo interessante, assim, que ele sai de uma prática, ele nasce numa prática, né? Ele é expressado como tal e depois torna ciência, né? Porque a ciência também ela vem da experiência, né, da prática, é método, né? Tá? Então é muito interessante porque a gente vê século X, o estilo protométrico, aos poucos vai, já século VIII, né, vai fazendo as figuras bem esquemáticas, isso. As figuras bem, não sei se dá para ver aqui, mas está bem esquematizado, figuras humanas, é um ritual fúnebre, né? Então vai sendo incorporar essa relação figurativa e narrativa nessa de cerâmicas, né? Pode até que ela se torna totalmente figurativa. Quando ela se torna totalmente figurativa, a questão do pensamento abstrato, do pensamento matemático, do pensamento geométrico, então os grandes cuidando nos seus debates e na sua, então é algo que já estava se falando, né? Mas não tinha sistematizado. Então as cerâmicas gregas, as pinturas negras são fantásticas, são muito narrativas, né? Falam aí do dia a dia que liam, né? Guerras, por causa mesmo da guerra, né? E outras relações. Daí, então, né, a cerâmica grega está naquele estilo geométrico, ele vai... A escultura grega, ela também tem 3 fases bem marcadas, né? É uma fase mais arcaica. A gente pode dizer que o antropocentrismo é a característica essencial da arte grega. O mais importante na escultura grega é a representação da figura humana. A arte grega e a arte romana, que é uma imitação, de certo modo, das esculturas, né?
elas acabam se tornando arte clássica, que a gente chama, e ela é revista até hoje, né, em diferentes períodos, esse classicismo. A gente pode dizer que muitas vezes os gregos representavam deuses e deusas, mas as divindades gregas são representadas como se fossem, eles tinham vários, não tinha apenas um católico, eram vários deuses, a mitologia bastante forte. O que mais interessa ao escultor é a representação da beleza do corpo, daí a insistência do nu, especialmente do masculino. A beleza do corpo humano é objetiva e racional, baseada na harmonia, proporção e cânones, tá? As relações matemáticas, aí a gente vê. A norma da escultura grega é a idealização humana através de aplicações de medidas feitas, idealização do espírito. Os gregos aplicam sistematicamente a ausência de paz, isso é, a ausência dos sentimentos, esse estado de equilíbrio emocional e ausência de paixões é considerada como um estado ideal. Os materiais utilizados, na maioria das vezes, eram pedras, né? E o que resta hoje são cópias romanas. As que nós temos hoje, a grande maioria são cópias do período arcaico, a gente tá ainda essa influência orientalizante dos egípcios, dos mesmos. A Core é uma dama, uma representação feminina de uma deusa. Aqui os ouros também. Aqui a gente está no período ainda arcaico, tá? Ele é mais duro, é mais rígido, né? Também bastante rígida. Período arcaico, século 8 ao século Cristo. Aqui a gente já entra no chamado século 5 até metade do século 4, né? Momento de máxima perfeição, harmonia, estudos buscavam um ideal de beleza, momento sereno, harmonia, equilíbrio, serenidade, né? Essa ausência do patos, essa ausência das emoções. Esse cobro super conhecido, né? A gente aprende isso na escola. Em mármore, Eu trouxe aqui algumas figuras são enormes, né? Porque elas estavam em cais de culto, né? Verso de a gente vê a escultura também inserida né? E bem narrativa, porque aqui ela está contando, né? A história aqui. Tiveram vários autores com as suas grêmios, né? Com os seus ajudantes. Toda arte é trabalho, né? Já que a gente está falando da questão social, modo de trabalho. Eu estava numa época que fotografia, né? Não tinha internet, não tinha luz elétrica, não tinha nem livro, né? Poucos que tinham acesso a algum tipo, né? Então, as esculturas, nesse caso, é a forma de apresentação de uma mulher que a gente tem, né? Hermes e a criança Dionísio, entrados em uma escultura em pedra representando Hermes, fazendo uma parada com a criança Dionísio, brincando com ele, com um cachorro. O tema é usado pelo escultor para representar o deus de uma maneira visual. O corpo estilizado, tem um cânone de 8 cabeças, né? Isso das cabeças são as medidas, né? Até hoje, padrões, o humano em geral tem 7 cabeças, né? Eles davam uma estilizada e colocavam mais, né? Enfim, né? Então é esse olhar assim sem sofrimento, né? Quase como intocável, um deus, seu estado de plenitude, de graça, né? Sem nada afeta. E é muito. Então, esse é o período. Daí, depois, a gente tem o período helenístico, que é do século III ao século II. A essa altura, a polis grega havia caído no poder da Macedônia, Alexandre o Grande havia unificado toda a Grécia, desencadeado o ataque ao Império. As conquistas de Alexandre o Grande contribuíram para estender a arte grega ao Oriente Próximo, mas também geraram a arte helenística, uma mistura helenística que mistura ou sintetiza contribuições gregas e orientais. Desta forma, há uma ruptura do ideal clássico de absorções, maior movimento, temas que teriam parecido desagradáveis aos clássicos, retratos de pessoas idosas ou crianças formadas, assuntos mórbidos, cenas anedóticas, né? Então, assim, do helenístico, tem essa arte e a concepção do que ela deveria representar. Ela se torna um pouquinho mais né? Traz um pouquinho mais idade, não ao idealizado anterior. A novidade mais importante do helenismo é o importante desenvolvimento de patos e do sofrimento na face, que rompe com o alegado equilíbrio psicológico das esculturas clássicas, né? Vou mostrar aqui. Aqui nessa escultura, né, o fauno de Barbeniri, né? Ele já tem umas expressões de emoções aí, né? Umas posturas já, né? De sofrimento, né? Nessa escultura está até ferido aqui, enfim, com as marcas desse ferimento. Então, nesse período helenístico, a ideia já era representar um pouquinho mais essa realidade social, tanto algo que veio o Império Romano, né?
Do Império, a gente encontra as culturas de Pompeia, né, que foi aberta em 60, me ajudem aí, lembra? Né? A Pompeia foi destruída por causa aberta de lava e, recentemente, anos atrás, essas pinturas ficavam descobertas. Da arte romana, então a gente pode dizer que Roma foi fundada no século 8 a.C., no centro da Itálica, como uma cidade-estado. Foi criada uma monarquia que logo em alta, gente, vou fazer uma tradução aqui. Foi criada uma monarquia que logo cai no Etruscos, que são os séculos. Daí foi instaurada a República, que no mando militar vai estar na mão de cônsules que renovavam anualmente, eram nomeados pelo Senado romano. A República dura até o século I a.C. Durante esse período, a cidade de Roma vai conquistando a Península Itálica, as Gálias, Espanha, Norte de África, Península Balsâmica, Ásia Menor, uma extensão tão enorme que precisava de outras formas de governo mais duradouras do que os comais, né? Bom, vocês devem ter visto os gibis do Asterix, né? O Império, né? Foi um dos grandes que assim vai aparecer o Império, que no século I a.C., o primeiro imperador foi Augusto, que vai inaugurar um longo período de paz de quase 2 anos, Paz Augusta, ou Paz Romana. O imperador foi próspero durante o Império, não o imperador, achei estranho, né? O Império foi próspero, forte nesses 2 séculos. Posteriormente, os problemas internos vão fazer que comece livres. No final do século IV, o imperador Teodósio dividirá o Império em 2 partes para tratar de frear a caída. Daí tem a ver com a arte paleocristã, com o cristianismo, né? Mas o Império Romano, então, ele perdurou até o século IV, praticamente, até que ele é dividido do Império do Oriente, e é o período que acaba a Antiguidade. E daí a gente vai entrar na Idade Média. Uma passagem bem rápida para a nossa história da arte, tá? Tiveram grandes influências. O mais importante para a arte, né, que a arte romana trouxe, retratos, muitos retratos, né? Os romanos herdaram dos etruscos seu conceito de aos mortos. Então, para os romanos, as façanhas e heroicidades dos antepassados era de grande importância para a sua vida, e seu conceito de família tinha que manter a memória, né? Então, não sei se vocês assistiram Games of, né? Alguns assistiram. Lembra daquelas cenas que faziam cera, tiravam, né? Parece que os romanos faziam algo similar também quando faleciam, tiravam poder realizar essa escolha quem tinha falecido. A arte sempre está muito relacionada, a arte antiga sempre está muito relacionada também com a questão funerária, né? Com essa memória. Então, a arte romana, ela traz essa grande inovação, né? De retratar e de imortalizar, né, com esse retrato e numa busca mais verossemelhança também. Esse eu acho que então é um rosto bem expressivo, né, bem diferente da escultura helenística, essência, né, de emoções, né. Claro que vão ser os grandes, porque são os grandes que vão poder pagar, né, por esse trabalho. Essa escultura como registro, a função ali era imortalizar, mas os romanos foram muito bons. Trato nos bustos, né, são as esculturas em mármore aqui. Ainda com o Império Romano, a gente começa com a arte paleocristã, né? Porque daí a gente pode dizer aqui que o cristianismo nasceu na atual Israel, Judéia, onde derivando do judaísmo aparecem os seguidores de Cristo, né? Então, a princípio parecia mais uma seita, usando as próprias sinagogas, mas após a intervenção da mente grega de Paulo de Tarso, tomará um corpo bem diferenciado da religião materna. Aí eu não vou entrar tanto na religião, tá? Mas é muito interessante que a arte paleocristã, ela foi, quer dizer, os cristãos foram muito, né, nisso. Então, a arte era algo que não era oficial, então era algo escondido. Então, a gente vê ela sendo representada de uma maneira muito simples, né, porque não tinha o apoio, digamos, do governo, né, financeiro, né, e nem a liberdade, porque eles eram perseguidos, então era feito em sinagoga, né. Foram 400 desde seu início. O número de cristãos, aqui isso daqui é bem interessante. Isso, né?
Já no primeiro século depois de Cristo, a religião se espalhará pelo Império Romano. Sua recusa em aceitar outros cultos e a negação da adoração ao imperador levou a uma série de movimentos de hostilidade popular e estatal, que esporadicamente castigaram os cristãos. A partir do século III, um declínio do império iniciou as perseguições mais sangrentas, como a de Diocleciano em 303, 300. Mas nesse período, né, os 303, 304, o número de cristãos já era tão alto que a política repressiva foi um fracasso. Assim, no ano de 313, o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão, pelo qual a liberdade do culto era reconhecida e os cristãos podiam manifestar livremente a oficialização definitiva da igreja deve-se ao desejo de Teodósio de se apoiar no poder da igreja para impedir seu declínio. A partir dessa data, a única religião oficial e permitida seria a, né? Então, século IV, 300 e pouco, Roma, que era um grande império, se divide, Império do Oriente, Império do Ocidente, a religião cristã é aqui domina, né? Então, que tem acesso ao poder político da época, e é quando inicia a Idade Média, a chamada Idade Média. Eles tiveram que, até então, né, esconder os ritos e os símbolos, né? Mas a gente encontra algumas pinturas em catacumbas desse período, aí é Dani e os Leões, muito narrativas bíblicas, né? As pessoas não sabem ler, enfim, então a partir da imagem é o que vamos estar contando, né? Aqui das catacumbas, né? As pinturas, então é bem marginalizado, mas um pouco a sério, escondido, representa, né? Como a gente vê, né? A suntuosidade relacionada ao poder financeiro, material também, e a liberdade, né? Enfim, se é algo escondido, as condições são, né? Não são tão amplas para a expressão artística, né? Daí aqui a gente já entra Idade Média. A gente tem a Idade Média Oriental, o principal expoente a arte bizantina, que é o Império Romano do Oriente. Aqui volta a questão das escalas que a gente viu de grandiosidade, né, na arte egípcia. Já vem como a arte muda, né, as representações deixam de ser verossemelhantes, como estava na arte grega ou até mesmo a romana, buscando toda aquela semelhança com a imitação física, e se torna simbólica, tá? Então, que em determinadas épocas, não é que o artista não saiba pintar, né, não saiba representar a realidade. Não, porque aquele período era desse modo que se deveria comunicar e expressar os interesses. Então, aqui estamos na Idade Média, né? A igreja está no poder, enfim, é quem financia a arte representa as questões da igreja. Olha que interessante, o tamanho da cabeça e o tamanho dos pés dos santos, não é que não sabiam proporção, né? Eles viram os gregos lá, tempos atrás, com todas aquelas proporções, mas são o estilo como se deve representar, tá? Que se aceita para a época. Toda a Idade Média, a gente tem as auréolas, esses são mosaicos, tá? Pode voltar. Toda a Idade Média, a gente tem as auréolas, é o que distingue. Tem a auréola e a Idade Média. É muito interessante. São mosaicos, né? Aqui é o Justiniano I, da arte bizantina. Ele ainda se coloca imperador e com a relação também da religião cristã, né? Então, não tem essa separação ali de quem seria só. Mas são sempre com as auréolas. Mas as pinturas, as esculturas, as representações, elas acabam sendo de temas bíblicos e religiosos toda a Idade Média, praticamente, Idade Média cristã. Outras temáticas nem sonhar. Era só as narrativas, né, do que a igreja queria estar trazendo. Mas na arte bizantina, né, o poder do imperador também era um poder divino. Tá, o Justiniano, a Sofia também são mosaicos. Eles foram maravilhosos mosaicos bizantinos. Mosaicos são feitos com pedras de mármore, são encaixadas, né? É uma outra técnica. Século X, daí já no Ocidente, a gente... A Idade Média, o início da Idade Média, ela acabou assim não tendo as grandes cidades, acabou sendo muito rural, né? Então a gente não encontra uma unidade artística na Europa, mas a arte românica foi uma das primeiras cidades, é século X aproximadamente. E é interessante que nesse período, acho que dá para
dá para passar aqui, um afresco românico, né? É interessante, nesse período, eu estava lendo que no ano 974 se acreditava que o mundo ia acabar porque ia fazer 1000 anos do aniversário de Cristo, e o mundo não acabou. A população entendeu isso como uma grande graça. Daí imaginaram que no ano 1000 depois de Cristo era a vez do mundo acabar, já que não acabou antes, tinha que acabar naquela época, né? E também não acabou. Daí a graça, assim, divina foi maior ainda, né? Como Deus foi benevolente com todos, né? Então, a modo de agradecimento, começaram as peregrinações. Santiago de Compostela é uma delas. E a arte românica tem a ver com os monastérios. Então, a população da Europa, ela tinha que peregrinar agradecendo a graça que o mundo não tinha acabado. Olha que interessante, né? E a arte românica, claro, daí os monastérios vão recebendo as pessoas levam dinheiro, né, para ajudar, enfim, alimentação, hospedagem, etc e tal, né, preço da fé, né? E daí eles foram crescendo, e a arte românica foi tomando corpo, porque, claro, teve uma base de sustento financeiro político. Então, é muito interessante. É uma arte da peregrinação, mas foi em função muito desse agradecimento, né, dessa benevolência, quando não tinha acabado, que Deus tinha poupado, né, toda a população que não tinha acabado. A gente estava falando que a Idade Média, ela é muito religiosa, né? A gente tem, fora do Ocidente, a gente tem o Islã, né? E o Islã também foi uma arte religiosa, né? O Império do Islã, ele conquistou a Europa, ele conquistou a Península Ibérica, 700 entrou e ficou até 1500, quando teve a Reconquista Católica, né? Então foram 700 anos que Portugal um pouco menos, né? Uns 500 anos, teve a influência, né, dos árabes. Muito da nossa língua vem da língua árabe também, dessa influência, né? Então, digamos, o tempo que o Brasil tem de descobrimento foi o tempo que os islâmicos tiveram em Portugal, enfim, né? E ali se tornaram povos dali mesmo, né? E a arte islâmica, ela é muito abstrata, ela é muito geométrica, né? Porque a ideia, ela era falar de Deus, do Deus deles, né? Nessa representação simbólica e através do número. Os árabes utilizaram muito os ensinamentos matemáticos, foram eles que redescobriram Aristóteles, Platão, todos os filósofos gregos, porque eles tinham problemas matemáticos reais, né? Na hora de matar o frango tem que ser olhando para Meca, na hora de fazer não sei o quê, ele tem questões geográficas, né? Imagine eles lá na França, em Lisboa, e na hora na hora de rezar tem que ter tal orientação, né? Todo bom islâmico tem que uma vez peregrinar a Meca. A Meca é um cubo, a forma da Meca é um cubo, então é uma forma geométrica também, e eles fazem um círculo ao redor do cubo, é muito interessante. Então essa influência da geometria como medida da Terra, né? Os egípcios já trouxeram isso, né? Com essa relação do estudo do espaço, com essa relação simbólica também, né? Tem muito essa relação simbólica do número, da forma, né? A gente tem 4 estações do ano, a gente tem 4 fases da Lua, né? O quadrado símbolo Terra, justo por causa disso, enfim, tem todas essas relações do símbolo, né? E a arte islâmica, ela vai ser muito avançada na questão da representação abstrata geométrica, né? Mas ao mesmo tempo, falando do micro e do macrocosmos, falando das relações de Deus, a partir de uma representação mais abstrata. Então, a gente pode dizer aqui que essa atitude de negação ao figurativo se vê manifestada no Corão, o livro sagrado do Islã, onde está escrito que Deus é criador de todas as coisas e guardião de todas as coisas. Ou seja, né, o artista que cria a representação de algo vivo é competidor de Deus, portanto, está destinado à condena eterna. Claro que a gente vai encontrar também na arte islâmica representações figurativas, mas acaba sendo algo marginalizado também, porque o social é uma representação, né, abstrata e através da geometria, tá? A realização de uma estruturação geométrica, suas obras são a representação do mundo mental ou racional e sua exteriorização. Esses são os exemplos dos mosaicos da Alhambra, né? São mosaicos, e são pecinhas que elas são encaixadas de cerâmica. Até hoje eles fazem, se você vai lá para Marrakech
ou pega um vídeo no YouTube, eles fazem as placas cerâmicas, cortam direitinho e fazem esses encaixes, né? Então, são painéis grandes, assim, né? Onde não tem início, não tem fim, né? Então, ele revela esse mundo amplo, né? E abstrato para a gente, mas com toda essa questão simbólica atrás. Então, a gente pode falar de Deus representando lá Jesus, a gente pode falar de Deus através também de outros modos de representação, vai depender da cultura e o que essa cultura entende que é o modo de representar. Também Escher é um grande artista também do século XX, ele vai trabalhar muito em cima da Alhambra, esses são os mosaicos da Alhambra. A Alhambra é um castelo nazarí, é um dos lugares mais visitados da Espanha, fica em Granada, é que eu dei lá e deu para conhecer bem, e foi um reino nazarí com muitos anos, foi o último reino árabe antes da Isabel Católica reconquistar, né, com o catolicismo, o território europeu. Mas é muito interessante. Então, essa ideia, né, da figura e fundo, tudo tem valor, as estrelas, essa multiplicidade, muito movimento. Muito legal, gente. Vale a pena conhecer, né? Alhambra, Granada, entra na internet. Hoje em dia a gente vê tudo pela internet. E daí a gente chega no Renascimento, né? O que é o Renascimento? Quando, né, esses territórios árabes são reconquistados, né? Se entra em contato justo com essa matemática, com esse conhecimento filosófico, né, que os islâmicos estavam trazendo de Aristóteles e Platão. Então, o que é o Renascimento? É o renascimento da cultura greco-romana, tá? Então, já começa algumas ideias 1300, né, mas basicamente no século XV que se dá o início. E a volta do classicismo. Então, volta a essa ideia da representação humana, né, do antropocentrismo. Claro, a igreja ainda está ali, né? Antes não existia a igreja católica, agora existe, ela está ali, né? Aí é a Capela Sistina, Vaticano, que também, Vaticano é um lugar assim, né? Para se visitar virtualmente, se não dá para ir pessoalmente, virtualmente também dá para fazer uma visita incrível, narrativa, né? É religiosa, mas vocês veem que não tem mais auréola, né? Caíram as auréolas. Já não temos as esculturas, lembram bastante, né, as esculturas gregas, período helenístico, período clássico, mas bem, né? Mas então essa retomada do clássico, né? A cultura greco-romana ela se torna um clássico. O Renascimento é esse renascimento das questões mitológicas também, né? Sandro Botticelli, a Primavera, o grande Leonardo da Vinci, vários. Esse é Albert Dürer, né? Autor e gravador. Gravador é quem faz gravuras, né? A gravura é uma técnica que ela permite tirar várias cópias daquele original, né? Estamos na época da imprensa, me ajudem aí, quando que foi inventada a imprensa de Gutenberg? 1500 e pouco, não foi? Né? Então, depois? Bem depois, será? Ai, me ajudem. Não, ninguém sabe, né? Nem eu, nem a prof. Vamos pesquisar. Mas, enfim, a gravura sempre foi uma técnica das artes plásticas que ela ajudou nessa reprodução da imagem. Né? Quando você tem uma matriz, você tira várias cópias. É diferente de uma escultura que eles são. Então, aí o Albert Dürer com as gravuras dele, Apocalipse, enfim, temas bíblicos, 1439. Viu só? Sabia que estava por aí, né? Foi a Revolução Francesa, não. 1439, ótimo, né? Então já estava aí os primeiros livros, né? Sendo impressos, tendo um pouquinho mais de acesso, né? A escrita, a leitura. Olha que grande a revolução, né? Um pouquinho mais de acesso à informação. Mas a imagem, então, sempre foi, né? Muito. Trago aí, não vou aprofundar muito nessas questões. Depois do Renascimento, a gente tem o período barroco. É muito interessante, porque aí aparecem as primeiras cenas do cotidiano, para a questão social, né? Eu falei que ia tentar trazer as representações para a questão social, que é o foco do módulo de vocês, né? Então, no barroco, já existe, né? Então, o que acontece? Quando temos burgueses, temos uma classe que tem um poder aquisitivo, né? Além da igreja, além dos chefes de Estado. Então, o que eles têm interesse por adquirir é diferente do que a igreja, os chefes de Estado têm. O que dá à arte, né, outras possibilidades de representação. Sempre pensando que a arte é trabalho também, de outras coisas. Então,
a escola holandesa teve muita influenciada pelos gostos da burguesia, né? Aparece temas de natureza morta, paisagens, retratos, cenas do cotidiano, além de temas religiosos. E o Vermeer foi um dos grandes expoentes, né? Ele pintava esse interior das casas burguesas, onde refletia a cômoda e agradável vida desse grupo, né? Personagens serenos, felizes, né? Tem aquele filme a Moça do Brinco de Pérola, não sei se alguém já viu, vale muito a pena ver, porque é toda a estética do Vermeer, né? Parece que está num quadro dele ou em vários quadros. O barroco vai trazer muito esse contraste de luz e sombra, então em toda a arte barroca a gente vê muito movimento, e a gente vê que os temas religiosos não são né? O dominante ainda existe, claro, né? Mas a gente começa a ter essas cenas do cotidiano. Eu acho que é um dos primeiros, enfim, não é o primeiro de trabalho, vem outros também, né? Mas em termos de cura, né? Um trabalho aí México, encaixando, né? Fazendo, eu acho que essa é a capa, puderem assistir, é bem bonita. Mas assim, eu recomendo ver o filme mais por causa da estética, que é bem bom, parece que está num quadro ali. E o barroco é muito disso, claro e escuro, tá? Porque para eles é importante isso da emoção. O que no Renascimento clássico volta, né? No barroco a questão do movimento, a arte sempre vai se contrapondo, né? Buscando antíteses ou se superar, né? Os movimentos. Temáticas aí do cotidiano, né? Traz bem, né? Claro. Então, a questão social aí, de novo, né? Quando a gente tem um poder aquisitivo, né? Não só na mão de uns únicos, né? De outros, apesar de serem poucos, bem permite. E traz isso, essas cenas, né? Arrumando a casa, curando, né? Esse retrato, enfim, né? Desse social, também um pouco idealizado. Vocês já ouviram falar no Goya? Goya, ele... achei que era mais bonito. Goya foi pintor da corte espanhola, 1800, final de 1800, início de 1900. Espanha, época de inquisições, época imperador, né? Está invadindo, conquistando, então muita guerra, muita fome. E ele era pintor da corte, mas ele, através das gravuras, ele denuncia as questões sociais. Então, digamos, o Goya é quase um jornalista da época, né? De outros artistas. Então, ele faz gravuras que são bastante cruas, duras. Teve a peste, nomes, né? As guerras. Aqui eu trouxe algumas, né? Aí está escrito "E não há remédio". Então, ele faz essas gravuras, ele vende as gravuras, é quase o jornal da época, né, que vai circulando. Ele é perseguido, ele é preso, só não acabam com ele, a igreja, porque era pintor do rei, né, e tinha, ele tinha uns, ainda bem, grande artista. A gente vê, assim, gravuras bastante duras, né, dessas questões sociais que a arte traz também, né, a arte não é só beleza. Tem um livro muito interessante do Humberto Eco, que é a História da Feiura, tem aqui na biblioteca, pena ver, tem a História da Beleza e a História da Feiura. A História da Feiura é bem legal. Quem quer ver coisas mais chocantes, assim, até para romper, porque a ideia que se tem de arte é que a arte é algo bonito, belo, né? Mas não, a ideia é trazer que a arte é a expressão social, né? De uma época, de ideias, de feito. Então, aí algumas gravuras bastante, mas era a realidade, tá? Vivendo. Tem vários filmes, um grande personagem. E a gente chega século XIX, que foi o período da invenção da fotografia, que foi a grande revolução. Eu acho que depois não sei, enfim, né? Depois da roda, a fotografia, assim, foi por quê, né? A gente tem uma máquina que é capaz de registrar, né? A função da arte muda e dá uma grande liberdade também para expressar. A gente vai entrar um pouquinho. Só vou terminar esse slide, daí a gente faz um intervalinho, daí depois eu continuo a segunda parte. Ainda não vamos entrar em fotografia, mas estamos século XIX, né? E já algumas influências dessa invenção da fotografia. Gustave Courbet foi um pintor francês. Bom, agora, século XIX, praticamente é França o epicentro da arte, né? Ele vai trazer um grande realismo, né? E ele vai trazer questões sociais bem marcadas, representando cenas do cotidiano, retratos, nus, paisagem. Colbert rechaçou, não aceitou a idealização da arte, proclamando que só o realismo era genuinamente democrático, devendo-se tomar como modelo os campesinos, né, os japoneses e trabalhadores. Ao participar da Comuna de Paris, foi preso e multado,
e depois se exilou na Suíça, né? Mas ele, a partir da sua arte, ele trazia questões que incomodavam muita gente. Hoje, os artistas, ele traz relações do trabalho, tá? A gente está num período aí já da Revolução Industrial, me ajudem, né? Revolução Industrial, época depois de Napoleão, 1800 e... Gente, nós estamos com a história. Revolução Industrial, para quem trabalha com a questão social, é crave. Quando que é? Me ajudem aí, quem está no Google. 1850, né? 1800. Início 1700? Ah, tá. Eu acho que esse segundo período aí, 1820, 1870, tá? Bem período de invenção fotográfica, e o realismo vem aí para denunciar essa questão também, né? Dessa revolução industrial, que a questão do trabalho é forte, né? A gente vê isso marcado. Então, esse debate sobre as condições do trabalho. Tá? Nessa pintura, os pica-pedras, Colbert inaugura a temática socialista na pintura. A pintura surgiu quando o pintor contemplou a dureza do trabalho desses homens, transmitindo com a sua pintura uma forte carga social. As figuras ocultam seus rostos, concentrando-se no seu trabalho. Veste roupa raída, enfim, danificadas. Aprecia-se claramente as roupas furadas. Com essa obra, quer democratizar a arte, analisar a sociedade para corrigi-la, já que o pintor tem uma missão. Então, ele vai trazer essas denúncias a partir da arte, vai levar para os salões de arte, né? Então, acaba causando pelas temáticas que ele está trazendo através dessas imagens, né? As relações de trabalho, né? A senhora ali fazendo, já dormindo, né? Até parece que está cansada ali desse trabalho exausto. Gustavo Colbert vai trazer algumas relações também, enfim, de jeito. Eu não trouxe, mas tem aí. Apesar que naquela época, a polêmica, a gente pode levar para outra, né? Quando a gente, talvez essa... Será que começar... Meus egípcios, né? Sei lá. Acho que não, era uma coisa bem natural. Deus, mas tem a ver, a gente teve, né, toda a Idade Média, toda a moral cristã, né, da representação do corpo humano. Quando a gente está na Grécia, as deusas lá é outra visão, né? A gente tem os deuses gregos, né, o deus grego da fertilidade, tem um pênis gigante, né, e isso eram estátuas que colocavam lá para ter boa colheita, né? Então, olha como a questão da sociedade, né, do pensamento muda, né? Hoje, Colbert, a gente não pode colocar no Instagram lá a origem do mundo, né? Que censura, coloca uma tardinha, né? E algo que 1800 e pouco estava ali, né? Então, enfim, só para a gente debater um pouquinho, né? Millet foi outro artista que trabalhou aqui com a questão da pobreza, a questão do trabalho, né? São os artistas, a questão campesina. Essa obra também é bem conhecida, né? É muito ilustrada para trazer algumas questões, né? A colheita ali de batatas, né? Toda essa relação do trabalho, da fome, né? Isso. As segadoras, as espigadeiras, que é uma profissão, né? Que quando fazem a colheita, daí vão as mulheres atrás pegando o restinho, né? A colheita da colheita, né? Muitas vezes. Daumier também foi um artista que trabalhou bastante com a questão da caricatura, que depois os jornais também vai trazer isso forte, né? Mas ele também foi bem crítico, né? Socialmente, vagão de terceira classe. Então, essa questão social, discutir a questão social na França em 1800 era algo que estava ali, já se discutia, né? A questão dos manifestantes, enfim. O século XIX foi um século com bastante preocupação social, claro, depois vem século XX, mas a gente vê marcante. A fotografia foi inventada em 1830, 1840, tiveram várias invenções simultâneas, já vamos ver isso, porque quando tem uma grande invenção, não é só um, né, inventor, são vários, né, porque é uma ideia que está ali, né. Aqui no Brasil venderam para a gente que foi o Santos Dumont, né, daí você vai para os Estados Unidos, são os irmãos Wright, você vai para a Espanha, são outros inventores do avião, você vai, cada lugar tem seu inventor, né, mas aqui venderam que Santos Dumont, enfim, mas só para dizer
dizer que essas grandes invenções ela já está no ar, né? Já estão buscando isso há tempo. E tem vários métodos simultâneos, né? Diferenciados, até que o mais eficiente é o que perdura, né? Dessas grandes invenções. Então a fotografia ela já tem os primeiros, né? E a arte ela vai ganhando liberdade e vai de certa forma, buscando essa impressão da luz, né, nas suas pinturas. Os impressionistas, momento bastante importante do século XIX, vem muito em função disso, de buscar essa impressão da luz, né? Fotografia, o que é? Grafia, fotos, grafia da luz, né? Você escrever com luz, né? Então, os artistas já sabem, já se conhece a fotografia, já está acontecendo, né? Então, eles vão buscar explorar outras relações além do figurativo, né? E daí a arte vai tomando uma outra liberdade não só de representação conceitual, mas de representação plástica sobre a liberdade. O Tanner, então, ele vai acabar, ele não é um artista abstrato, mas ele vai ser um propulsor depois de uma abstração mais expressionista, né? Por causa disso, dessa impressão das cores, impressão das luzes. Então, ele é um artista bastante, ele traz essa liberdade, essa inovação, essas manchas de cores, né? Diferente lá do Colbert, com aquele hiperrealismo, quase, né? Não era um hiperrealismo, era um realismo, né? Aqui também a arte expressa, né? Outras questões a partir dessas luzes. Parece meio desfocado, né? Mas já não tem interesse, né? A gente já tem uma máquina que está caminhando, então a arte ela vai ganhando liberdade e muito essa coisa do momento, como a fotografia também é um registro, tempo, né? Também com essas paisagens, com essas tempestades, a pintura impressionista ela vai nessa. Monet também foi um dos grandes artistas desse período. Ele pintou a catedral em vários momentos do dia, em várias épocas do ano. Então a ideia realmente era captar essa impressão da luz. O artista ele sai do ateliê, ele vai para o ar livre nessa busca, né? Então muito impressionismo é interessante porque essa questão da fumaça, desses elementos não tão matéricos acabam ficando registrados. Não é que o artista não saiba representar, sabe pintar igualzinho, ele estudou, sabe fazer isso, mas ele quer expressar, quer trazer essas questões desse. Já vai, gente. Essas são figuras mais puras dele, né? Pode passar. Depois a gente tem o neo-impressionismo. O Seurat foi bem importante porque ele trouxe as questões da impressão de cor, dos estudos das teorias de cor. Ele faz. Esse quadro é enorme, gente. E é o chamado pontilhismo, que na escola fica as crianças tec, 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 né? Que é a técnica, mas ele não fez com lápis de cor, né? E não fica no tec, tec. Mas o que é a questão dessa técnica? A mistura de cores se faz no olho e não na tinta. Então, para ele fazer o verde, para a gente ter a sensação de verde, são pontos azuis e pontos amarelos, um do ladinho do outro. Né? Porque as teorias da cor, né, do Chevreul acaba trazendo a questão da impressão à cor também, né, trazendo as cores primárias, pigmentos, as cores. Então é uma arte bem científica, né, trazendo essas questões do estudo da cor e ao mesmo tempo retratando pontilhismo, a técnica, né? O pessoal associa muito impressionismo, pós-impressionismo, pontilhismo, né? E as crianças na escola é tudo tec, 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 o lápis bater. Deve ser ensurdecedor. Também outro trabalho, né? Então a ideia também é essa, das manchas da cor se perceber no olho e não na mistura da tinta na tela. Pode deixar aí. Também com os artistas pós-impressionistas, final do século XIX, né? A fotografia aí já está bastante. O Gauguin é um dos artistas chamados do fauvismo, que é a selvagem da cor, né? Essa relação expressionista, mais cor. O século XIX foi um século muito interessante, porque a Europa ela se abriu muito ao mundo e trouxe muito de outras culturas
culturas, né? É a época das grandes explorações, a conquista dos polos, exploração do Nilo, da National Geographic Society, né? Então, essa questão da geografia é um século, assim, de bastante redescobertas, enfim, das culturas, né? Então, toda essa influência das culturas primitivas, das culturas ocidentais, da ornamentação, da arte egípcia antiga, da arte mesopotâmia, né? Tudo isso os artistas, os cidadãos, eles têm contato através das grandes feiras internacionais, etc. e tal. Então, é um século com muita influência, e a influência da pintura japonesa também fica muito forte. E o Gauguin é um artista que ele vai para as Ilhas Tahiti, né? E ele busca expressar essa cor dos trópicos. Ele foi amigo do Van Gogh também, os vermelhos também é forte. Esse né? Que ele não saiba pintar, né? Um Cristo parecendo ao Cristo lá, né, da arte romana, né, da Idade Média, com Arel. As ideias que quer trazer isso é diferente. É muito interessante que ele traz nessas pinturas, né, esse chamado exotismo, de certa forma. É uma época que cultura também, ele muda essa concepção, se entende mais cultura como a valorização dos diversos povos, né, de uma concepção mais aberta, diferente dos séculos anteriores, que a ideia um pouco de cultura era de quem era civilizado, tinha os modos, né? Um pouco essa ideia francesa de algo refinado. Então, século XIX muda muito essa ideia com esse redescobrimento dessas outras culturas, desses outros povos, né? Essa ideia de cultura muda e é de valorização, né? Dos modos de vida, enfim. É bem colorido. Ele foi bem amigo. O Cézanne também foi outro artista que vai trazer as questões das formas geométricas também muito forte, mais final do século XIX vai caminhando para um retorno de uma abstração que vai ser muito forte no século XXI, essa liberdade de representação. E o Cézanne vai ser um dos grandes, porque ele acaba reduzindo a natureza. Ele mesmo diz que toda a natureza pode ser reduzida ao cone, à esfera e ao cilindro. Van Gogh, né, super conhecido. O Van Gogh vai trazer muito também no início da carreira dele essa questão do que o Colbert trazia e os realistas, né, essa questão social. Ele foi missionário e tinha passão com a questão social também. E aqui já é a fase dele mais fauvista, com essa liberdade de expressão. Né? O Van Gogh, ele é pós-impressionista, né? Então teve todas aquelas influências, né, dos impressionistas. Aqui eu trouxe Edouard Munch, né, que com a sua pintura 1893 traz o Grito, que também vai inaugurar uma outra linha mais expressionista. E ufa, chega, né? Vamos para o intervalo? Que daí depois a gente vai entrar em fotografia. Eu quis parar aqui, claro que tem toda a arte do século XX, né? Mas como tem essa grande ruptura, a invenção da fotografia, então eu preferi vir até aqui, né? E depois a gente começar a trabalhar um pouquinho mais, centrar mais na fotografia. Alguém quer fazer algum comentário antes do intervalo? Fiquei curioso, desde lá do início, né, com a questão da história greco-romana e tal, e bateu agora a seguinte situação. Eu não me lembro qual foi o autor, mas que ele fez várias pinturas em momentos diferentes do dia de uma catedral. Tem algum registro, quanto média eles levavam para fazer uma obra como esta, por exemplo? A do Manet, né? Isso, quanto tempo? Não sei se tem algum registro. Tem lá na época da Grécia, né? Então tem aquelas esculturas de mármores, né? Tinha ajudantes, eu não tinha nem conhecimento disso, tinha uma pessoa que poderia ajudar ele, assistentes, né? Mas quanto tempo levaria em média? Porque eu fico, tô aqui me comparando. Quanto tempo eu vou levar para escrever um texto, um TCC? Eu fico, né, imaginando quanto tempo ele levou para criar isso em vários momentos do dia, porque na França ali, né, verão, inverno, são situações diferentes de clima, né? Ele sai, vai para a rua, né? O que fazia no estúdio, ficava pensando, imaginando como é que ele conseguiria memorizar isso e depois reproduzir numa tela, uma escultura de mármore. Então, o Monet que é diferente, né? A gente já está século XIX, imediatismo, tudo muito mais rápido, né? Já tem a Revolução Industrial, tem a influência da fotografia. A fotografia traz essa instantaneidade do momento, essa rapidez, né? E essas pinturas do Monet tinham que ser mais rápidas mesmo, porque quando a gente vai pintar na paisagem, ainda mais a luz ela é rápida, vai mudando, então são pinturas mais rápidas. Essas, né, eram pinturas feitas ao ar livre, né? Com o cavalete lá e observando e
foi indo mais rápido. Agora, as pinturas mais antigas, né, até mesmo o Renascimento, eram anos, né? Até mesmo porque era um modo de sustento, né, dos artistas, enfim, deles viviam nos castelos, né? Eram os reis que sustentavam, né? Então, a relação do trabalho, ele tinha mais tempo, né, para produzir as obras, enfim, né? Então, era bem mais demorado. Michelangelo, acho que foram uns 10 anos para fazer a Capela Sistina, né? Leonardo da Vinci também 5 anos para outros trabalhos, né? Claro, faria outras coisas também, né? Imagino eu, não só aquilo em uns 10 anos, né? Mas era outra relação de tempo e outra relação de trabalho também. Gente, mas uma coisa que me chamou a atenção, e não é a primeira vez, é que lá nos gregos, as estátuas sem braço, Vênus sem braços, né? E já no Renascimento, já as estátuas são inteiras. Então, isso me chamou bastante atenção agora, porque eu não achei um porquê das estátuas estar desbraçadas, vamos dizer assim. eu acho que é o tempo, né? Imagine Grécia, enfim, vamos pensar século V a.C., depois Renascimento, quase 2.000 anos de história, muita guerra, leva para lá, rouba aqui. Com certeza, com certeza. Uhum. Não, isso é resquício, né? Que vai sobrando. E muitas dessas esculturas foram cópias ainda dos romanos, das gregas, né? As esculturas gregas, a grande maioria eram cópias, enfim, né? Que daí tinha os diversos grêmios de artesãos, né? Que produziam isso, enfim. Tem muita escultura. Nossa, daquela época tem muito. E ainda sobrou muito aqui. Mas devia ter muito na época também. Enfim, era algo que se cultuava, assim. Mas foi sofrendo, né? Esculturas em bronze. Por que a gente tem poucas esculturas em bronze daquelas épocas? Guerra, né? Vamos derreter e fazer bala de canhão. A de mármore não dá, né? Não tem essa serventia, mas o país domina outro, opa, é material, né? Deixa alguma coisinha, mas o resto vamos derreter. E os nazistas fizeram muito disso, né? Também derreter para fazer as armas em prol da nação. O ponto que eu queria coberto, fé, paridade, para que aquela arte também olhe para a arte, cometendo de certo modo o mesmo erro, tal, né? Que a gente, né, aqui em Mate, né? Quanto a arte ela é utilizada como instrumento da elite, até que ela mais os artistas seguem fala, e aí diferencialidade, aí é como denúncia, peste, ver essa mudar, né? Antes era a forma de as cosmovisões, paradigmas da ciência, né? Porque também está muito atrelado com aquela sociedade enxergo, né? Muito parecido cosmo grego e depois daí o ser humanidade e essas outras vivências cada vez agora o que é importante é isso sim, olhar, saber que ótimo, é isso aí, né? Mas olha que interessante, né? Agora a gente está muito para esse olhar, né, da me ajudem aí, descolonização. 10 anos atrás não se falava, hoje está de moda, que bom, né? Porque estão vindo essas coisas, os resgates, né? Exatamente. Eu acabo trazendo isso porque eu sei que para muitos é novidade, né? Bom se todos nós já tivéssemos isso superado para a gente poder entrar em outras questões mais decoloniais, né? Mas, enfim, acho importante nesse primeiro momento, né, tá trazendo, sim. Mas, com certeza, é subjugar, né? Muitas culturas, é interessante, assim, que muitas aproveitam as estruturas que têm, né? Mas se colocam ali. Os católicos, quando vão reconquistando os territórios árabes, a mesquita de Córdoba ainda existe, mas era uma mesquita e depois virou um centro religioso católico. Tá ali aquela fusão dos dois, né? Muito interessante. Parece que os árabes, ao menos nos reinos nazaris, eles permitiam bastante assim os judeus conviverem, os cristãos, né? Daí depende muito também de cada, né? Alguém quer mais? Esqueci de passar ali o microfone. Será que é alguém que está ali? Ai, meu Deus. O pessoal nem me vê, enfim. Deve ser meio louco, né? Tá ali do outro lado. Alguém quer falar? Quer dizer, eu tenho que olhar para lá. Ai, Jesus. Acho que não, né? Por enquanto, falam a aula que vem com o cara. Sou eu que vou estar aqui, né? Bom, vamos ver. Daí a gente aguarda se o pessoal quer. Acho que não, né? Então, vamos dar um intervalinho, né? Dar um descanso. Ai, Jesus. Muito se adaptar. Mas, enfim, vocês ficam de olho se eles ali querem falar alguma coisa, né? Enfim. Vamos retomar, tá bom? Vocês também tentam se comunicar, podem falar aí
desde da casa de vocês. Então, essa segunda parte, eu quero trabalhar mais direto sobre a fotografia, vou trazer um pouquinho mais sobre a origem da fotografia, o que é a fotografia, alguns fotógrafos. Vocês leram o texto, não leram? Da Susan Sontag. Daí a gente também vai debater um pouquinho sobre as questões do texto, tá? Então, vamos lá, vamos ver se eu acerto. Então, tá, a palavra fotografia quer dizer escrever com luz, porque a gente precisa da luz para registrar a fotografia, tá? É o elemento principal. E a gente pode dizer que é uma técnica de gravação por meios químicos, mecânicos ou digitais de uma imagem numa camada de material sensível à exposição da luz. A câmera escura, que eles chamam de câmera escura, é a câmera fotográfica, né? Alguém já ouviu falar da fotografia de latinha, do pinhole? Já, né? Alguns já fez, né? Não. É que o princípio da câmera escura é algo que já se conhecia desde a época de Aristóteles. Lá com os gregos já se conhecia o princípio da câmera escura. O que é, né? É uma lata, uma caixa, esse ambiente, ele estando totalmente escuro, com um pequeno orifício, a imagem que está na frente, a luz entra, reflete e produz a imagem invertida. Muito abstrato. Vamos ver esse desenho aqui. Algo mais ou menos assim. É um princípio físico, óptico, que já se conhecia, né? Claro que tem um cálculo certinho do tamanho do orifício, tem o cálculo certinho da distância do orifício com a parede, né? Não é em qualquer situação que isso se produz. Mas, estando na situação ideal, essa imagem se produz. Tem um artista, um fotógrafo, que ele é contemporâneo, que ele faz uma série de obras, que ele vai para diferentes hotéis, ele sensibiliza a parede, veda tudo, deixa o orifício, abre o orifício, a imagem se projeta, enfim, ele acaba usando a parede como um suporte fotográfico, né? Ele faz uma série de obras bem interessantes, acaba fazendo do hotel uma câmera escura. Então, esse processo da câmera escura já se conhecia há muito tempo. O que não se conhecia era o processo de fixar essa imagem, da imagem fotográfica, tá? Aí o desenho do funcionamento da câmera escura, a imagem vai se constrói invertida. Tem alguns programinhos, apps, que calculam o diâmetro do orifício com relação à distância para dar certinho, né? A foto da latinha, o pinhole, fazia em caixinha de fósforo, daí é em papel fotográfico, daí tem que fazer a revelação, etc. e tal. Barulho do além. Não, é do Teams. Enfim, alguém libera ali, né? É interessante porque, como já se conhecia o processo da câmera escura, alguns pintores usavam também o processo da câmera escura. Enfim, né? O artista tem que utilizar os meios que lhe são favor, né? Então, sobretudo quando eles vão pintar paisagens, né, após Renascimento, se fala muito dessas câmeras escuras portáteis que se levava diante da paisagem, tinha tela, projetava invertido e se tentava copiar o que se estava vendo da imagem. Fala-se que o Vermeer utilizava também a câmera escura, né, método. Eu vou dar uma passadinha, acho que não sei que eles precisem lá. Se precisar, nós eu acho que não estamos precisando. Tá bom, obrigada. Então, é muito interessante, porque, claro, aqui eu estou fazendo um baita resumo, né? Então, a humanidade sempre esteve em busca de como fixar essa imagem projetada, né? Isso foi uma das grandes buscas, né? Se conhece que alguns sais são sensíveis à luz do sol, né? Então, ele muda de cor com a emissão de raios ultravioletas. Não sei se vocês já ouviram falar de cianotipia. Alguém já ouviu falar de cianotipia? É um método muito interessante, que são 2 sais, né, que eles diluídos em água, você emulsionando um papel, um tecido, uma pedra, depois que seca, você coloca um objeto, vai para o sol, onde é que tem contato com o sol, ele muda de cor, e onde é que está em sombra, não. Né? Ele acaba fixando, né, essa alteração da luz, por isso a gente chama de materiais fotossensíveis. A gente pode dizer que o início realmente da fotografia é 1922, com o Joseph Niceforo Niepce, conseguiu fixar sobre o cristal algo que decidiu dar o nome de heliógrafo.
o Nipense e o seu filho Isadore praticavam litografia desde 1913 e Nipense teve a ideia de registrar fotograficamente uma imagem em uma placa e gravar em água forte para imprimi-la, usando essa imagem como método de redução. Enfim, tem várias técnicas diferentes, vários processos, né, de registro dessas primeiras fotografias. Mas a primeira fotografia aproximadamente levou 8 horas. Por quê? O que acontecia? Esses materiais eram pouco fotossensíveis. Então, a sensibilidade à luz do sol era muito baixa. Então, 8 horas de exposição para poder gravar a imagem. As primeiras fotografias não dava para tirar fotos de humanos, só dos mortos. Quer dizer, mortos humanos, humanos mortos. Porque não se mexe, a gente espera que não, né? Abre lá, deixa às 8 horas e... a gente espera que não. Enfim, a gente vê naqueles filmes de faroeste, né, as fotos do pessoal, mais dos mortos, porque nesse início não dava. Quem que vai ficar 8 horas lá sem piscar, totalmente imóvel, né? Então, as primeiras fotografias são de seres, não se mexem, enfim, né? Frutas, inanimados, né? Arquitetura, porque ainda era muito pouco fotossensível, e depois isso foi ganhando velocidade, né, nessa sensibilidade. Essa imagem está horrível, pixelada, eu tenho que arranjar outra, mas teoricamente essa é a primeira imagem que se tem, assim, fotográfica, foi de uma paisagem, mas está alterada os pixels, né? Aqui são outros processos, o calotipo, que também é outro processo. O Daguerre fez o daguerótipo, também outro processo, outro size. Então, essas invenções, elas acabam acontecendo de forma, né, paralelas e diferentes, mas com o mesmo fim, né? Então, tiveram várias, assim. O governo francês otorgou uma pensão a Daguerre, o filho, né, em modo de compensação pelo invento. O daguerótipo se torna conhecido popularmente. O nosso imperador aqui, Dom Pedro I, né, acho que ele consegue uma câmera fotográfica, registra também em 1840 aqui o Brasil. A gente tem as primeiras fotografias, ele descendo de navio, né? Então, assim, era um invento que estava aí, mas poucos ainda tinham acesso, né? Aí a primeira imagem do Daguerre, né? Objetos, o que a gente chama de natureza morta, porque a turma não podia se mexer. Aí saiu, acabou aqui. Então, assim, foram vários, né, os métodos. Depois, isso foi melhorando. Kodak fez a primeira câmera fotográfica, 1872, alguma coisa assim. Tornou popular a fotografia, e isso foi uma grande revolução. Diz que Londres, quando essa câmera se torna um pouquinho mais popular, né, se torna mais popular, todo mundo queria uma foto, né? Porque imagine até então o registro da imagem familiar seu era através de desenho e pintura, escultura, enfim, né? E com poder aquisitivo, né, não tão popular. E ela se torna muito popular. Os pintores ficam malucos com isso, todo mundo quer trabalhar com fotografia, né? Foi uma grande revolução da imagem, né? E uma revolução do trabalho também. Importante. Deixa eu colocar outros arquivos, que eu trago algumas fotografias e fotógrafos. É tudo muito rápido, o professor Carlos vai trabalhar com vocês mais a fundo sobre fotografia, né? Aqui eu acabo trazendo a questão mais histórica mesmo, um pouquinho, deixa eu ver se eu passar assim, essa fotografia mais científica, como também representação. Bom, aí é uma questão de trabalho também, eu sempre procurando trazer umas imagens da questão social. Assim. Pode ser. A concepção, a fotografia, ela foi ajudar muito também a ciência, né? Então, é muito interessante, porque quando a fotografia, ela surge, né? Ela acaba imitando muito a arte, né? Quem vai estudar a história da fotografia tem os movimentos... dessa imitação da arte, né? E depois ela vai ganhando liberdade, vai indo para outros campos de conhecimento, né? Porque a fotografia, ela não se restringe à arte, né? Diversos outros campos, ela é uma forma de registro. Lumière, a gente consegue tirar essa barrinha aí, será? Muito, né? Isso. Bom, Lumière, né? Que os irmãos Lumière também são bem famosos. Daí tem toda essa história da evolução da fotografia, né? A gente
consegue trabalhar com cores. Essa foto é de 1907, tá? Irmãos Lumière, então já temos mais de 100 anos, olha que beleza. Pode. E é muito interessante porque a estética, ela é ditada pelos materiais, os materiais ditam a estética, né? Então, conforme os materiais da época, a tecnologia da época, acaba resultando numa estética. Quando a gente vê aqueles revistas da National Geographic dos anos 60, 70, vocês já viram? Os processos de cor, completamente diferente da cor de hoje, né? Porque é em função da tecnologia da época, dos materiais que se era utilizado. Bom, a fotografia, antes de ser digital, ela era analógica, né? Ela dependia de um filme anteriormente. Antes eram placas, mas depois foi quando se tornou popular o filme. E ela era muito revelada em laboratório, né? Até pouco tempo atrás, enfim, ainda tem fotógrafos que gostam, porque é uma magia, né? Você fazer um filme, levar para um lugar para revelar aquele filme, depois ampliar, né? E o processo de ampliação era muito mágico, quarto escuro, muita possibilidade de manipulação. Então, os surrealistas exploraram bastante isso da fotocomposição, porque fotografia a gente vê lá no texto que traz muito essa questão que ela parece realidade, né? Mas nem sempre uma foto é realidade. Mas ela tem essa verossemelhança que é uma predisposição a dizer que isso é real, né? Muito forte. E os surrealistas vão brincar muito, e a possibilidade da ampliação da fotografia no laboratório permitia muito. Hoje a gente tem a foto digital também, que permite tipos de manipulação, né? 1924, quase 100 anos aí do Man Ray, movimento surrealista. Pode passar. A Tina Modic foi uma fotógrafa italiana que ela morou no México, muito junto com o movimento mexicano de liberação, né? 1927, por aí. Foi? Eu acho que é. Uhum. Então, aí, trazendo a fotografia uma composição, mas bem simbólica, né? Então, com poucos elementos já dando essa noção da ideia, né? Que o cesto, né? Da questão do trabalho, do campo, a foice, né? A arma, enfim, né? Então, a fotografia sempre também com essa de comunicação de ideias. É bem interessante. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Tina Modic, né? Ela traz essa questão da Revolução Zapatista. Enfim, aí a gente vai brincando um pouco com as possibilidades da fotografia, né? Também aí, o surrealismo foi um movimento início do século XX, anos 30 aproximadamente, pós Primeira Guerra Mundial, muito inspirada nas ideias do Freud, né, do subconsciente, e a fotografia acaba muitas vezes brincando com isso, né, com o que é possível, o que não é possível, enfim. Fotografia indo para moda, né, na verdade a fotografia acaba indo para todos os campos, né, ela não necessariamente toda fotografia é arte, né, mas ela também é trabalhada no campo da arte. Paisagem, o Ansel Adams foi um grande fotógrafo americano, também bem importante. Enfim, algumas imagens aí. Paisagem, Edward Weston, também, de fotógrafo americano, início, né, século XX, as composições mais abstratas, Pimentão número 30, que quis trazer alguns fotógrafos que trazem essa relação, que enfim é o que vocês discutem bastante aqui, né, na socialização da questão social, o menino está com uma arma, né, a questão do trabalho infantil, o Lelvis Rini trabalha muito com isso, do trabalho infantil, então a gente tem alguns fotógrafos que registram, que têm esses registros, né, as questões de trabalho, que tudo isso depois foi debatida, né, e enfim, continua em debate. O Cartier-Bresson também, um clássico, aí uma cena do cotidiano francês, enfim, amigos fazendo piquenique, comendo, algumas questões aí de... A Dorothea Lange, já ouviram falar na Dorothea Lange? Todos os fotógrafos que trazem muito essa questão social, né? Nos anos 30, ela trabalhou para o Farm Security Administration, percorreu 22 estados do sul e do oeste dos Estados Unidos, recolhendo imagens que documentam o impacto da Grande Depressão na vida dos camponeses. Esse se chama Mãe Imigrante, 1936. Trata-se de uma das mais famosas fotografias, né, desse trabalho, desse Farm Security Administration, e uma das mais reproduzidas da história da fotografia. É uma foto que diz muito, né?
né? São aí da mãe, das crianças se escondendo, né? Essa questão da imigração que hoje, enfim, continua sendo, né? Algo bem árduo e o olhar aí das crianças, né? É um olhar mais duro aí, né? Um olhar de tristeza. Bom, o nosso Sebastião Salgado, um dos fotógrafos brasileiros mais reconhecidos, né, renomados. É interessante conhecer da biografia dele. Ele foi exilado na época da ditadura militar e ele foi para a França e trabalhou com missionários cristãos, se eu não me engano. E daí ele vai fazer esse trabalho de registro, né? Esse eu acho que é na Etiópia, enfim, na Grande Fome. Tem livros maravilhosos aqui na nossa biblioteca do Sebastião Salgado. Não, esse, será que é? Eu também posso. Sal da Terra, será que é? Agora eu fiquei na dúvida se esse é pastoral. É possível que... Tem uma pastoral, na verdade, um braço da pastoral, né, da Igreja Católica no Nordeste, em Crateús, se eu não me engano, a cidade, que é o lugar onde tem maior índice de mortalidade infantil, subnutrição e aí tem um bispo que ele comprou uma terra muito grande pela igreja, né, para fazer valas para as crianças que já nasciam em condição de subnutrição, desnutrição e que sobreviveriam poucas horas, e porque essas crianças elas eram enterradas em cantos por aí, porque as famílias não tinham nem o dinheiro para pagar funeral, né? E aí ele comprou uma terra onde ele fez valas públicas e ele fazia a cerimônia do velório dessas crianças. E junto, daí a campanha da Zilda Arnes também passou por lá e por muitas outras cidades, né? É gigantesco o trabalho dela, incrível. E tem registros também do Sebastião junto. O Josué de Castro também foi um dos que trouxe essas informações à tona, também foi exilado durante a ditadura conta dessas questões. Obrigada. É possível que seja, agora não tenho certeza, mas é que são de vários livros, né? Tem um trabalho que ele faz sobre a polio, é bacana. Vocês chegaram que ele dá Voltaire, eu acho que é esse do saúde, né? Claro, né? Que ele foi se especializando em materiais, né? Já vi algumas críticas com relação ao trabalho dele, mas é uma maneira de refletir. Interessante do trabalho dele que ele é filho de fazendeiro, trabalha aí com as comunidades de base, então o início da Grande Sem Terra, esse caminhar com eles é muito interessante, onde impacta os povos, justamente o oposto dos anos retorno para o Brasil, massa com a questão socioambiental. Muito o início tem livro assim, MST, dos acampamentos, bem de detalhe. Tem vários, pode passar, tem vários, e ele gosta muito de trabalhar com branco e preto, é quase sempre preto, né? O branco e preto a gente também consegue uma maior profundidade, uma maior sensação, e daí conseguir essa profundidade com branco e preto e os matizes, né, de cinza, então a gente consegue essa maior profundidade e uma maior verossemelhança do que, né, por essa profundidade que a fotografia traz, muito interessante, porque as cores mais claras, elas avançam, vêm para frente, as cores mais escuras vão para trás, em termos de percepção, quando a gente elimina a cor e deixa tudo no branco e preto, essa profundidade é maior. E é muito lindo, ao mesmo tempo é muito contraditório, porque ele traz temas duros, né, mas são fotos bonitas, apesar, né, terem temas bastante chocantes de passar. Um grande contraste aí, luzes e sombras, claro, grandes negativos, maravilhosas, né? Tudo isso influencia também, né, no resultado do trabalho dele. A questão do trabalho aí, né, então bem marcada. Aqui eu quis trazer a Cindy Sherman, que é uma fotógrafa. Daí já é desde das artes mesmo, né? Porque o Sebastião Salgado, ele faz fotoarte, mas ele é mais fotógrafo mesmo, né? Com essa ideia da denúncia, do registro, né? A Cindy Sherman é uma artista que faz uma série de retratos performáticos com a câmera, né? E traz a questão feminina, a questão aqui está marcando do objeto de desejo, faz umas recriações, umas apropriações de obras antigas e vai trabalhando essa questão do rol, da questão feminina mesmo. Anos 80, anos 90, houve muito essa apropriação do trabalho, né? E daí, então, ela se veste, faz essa performance e recria a pura mais atualizada. Também aí trazendo a questão dos filmes de classe B, né, do papel da mulher, como é que ela é vista. Daí ela vai
trabalhando essa questão, né, feminista bastante forte. Trabalho. O João Foncoberta é fotógrafo, professor de Barcelona. Gosto dele, tá atuante, está vivo também. E ele faz uma série de fotografias. Essa série ele brinca com essa questão da fotografia representar a verdade, a verossemelhança, essa questão que a fotografia sempre nos dá, né, a sensação de ser algo real. Então ele recria imagens, né, e traz isso como sendo algo real, para questionar esse papel da fotografia como representante da realidade, que não tem uma série de, né, seres aqui que ele cria, daí ele recria situações. É muito interessante o trabalho dele como artista e como fotógrafo, mas aí ele está mais como artista mesmo e usa a fotografia para questionar, legal, né? Aí provoca, né, que é realidade, questões, né? Essa é a série Sputnik, é muito interessante. Ele recria toda uma história do passado e ele se coloca, pode passar, ele coloca ali dentro de fotografias antigas e ele reconstrói esse passado de uma forma construída por ele, né? E ele coloca isso como verdade. Então ele questiona também a fotografia como algo verdadeiro e o que ela pode induzir também, né? Acho que tenho mais um arquivo. Será que não? Pode ser. Esse é um material também enfim, né? Eu convido vocês a pesquisarem muito essa relação da fotografia como representação do social desde dentro do trabalho de vocês. E eu achei esse trabalho passar. A fotografia de Cristiano. Não, anterior. Isso, né? É um material que eu achei na internet, achei bem legal, do Carlos Eugênio Bano Soares. É a fotografia de Cristiano Júnior e a face escrava. São fotografias de 1860, momento-chave da história da fotografia no Brasil. Apesar da primeira ter sido datada de 1840, esses primeiros 20 anos assistiram apenas isoladas experiências de visitantes estrangeiros, como o alemão Klum. Então, a partir de 1860, a fotografia definitivamente deixa de ser uma atividade excêntrica trazida por europeus e passa a ser comercializada com ateliês espalhados pelas. Cristiano Júnior foi um desses pioneiros, foi o primeiro a produzir imagens exclusivamente de escravos, vendidas em geral como cartões de visitas, cartões postais, para europeus que retornavam um formato inovador que também lhe deu grande popularidade na época. Enfim, um material, né, da fotografia aqui do nosso país, de um momento, pode passar. Por volta de 1860, a Lei Eusébio Queiroz extinguiu em definitivo o desembarque de escravos africanos no Brasil, já fazia 10 anos, e por quase meio século o tráfico africano escravizados para o Império era uma chaga na imagem do Brasil, junto a nações europeias. A escravidão e a presença em massa de africanos nas ruas da capital do Império eram vistas pelos mais peisados como um sinal de atraso. Vergonhava à frente nações mais adiantadas, nem Uruguai. Enfim, é um texto bem interessante esse material. Acho que vamos ver as imagens, então, da fotografia como um registro, né, de um olhar, enfim, caso cartões postais, registros mais antigos que a gente tem aqui. Bom, esse é Robert Capa. Essa foto é muito importante. Teoricamente, é o momento que ele é atingido, né, esse soldado pela bala. A imagem não está muito boa, mas é uma foto bem emblemática da Guerra Civil Espanhola e traz um pouco essa ideia da fotografia como um instantâneo, né? Porque a fotografia, ela é que eu não falei lá sobre a questão da fotografia, mas o professor Carlos vai trazer muito, né? A fotografia, ela depende da velocidade e do material fotossensível, né? Então, ela acaba sendo muito instantânea. Ela é um segundo captados, né? Interessante que esse é um registro de um segundo, né? Clave, né? O momento que está sendo atingido. Cláudio Edinger, essa fotografia do Brasil, né? A situação, uma foto bem forte, né? A condição aí. Pierre Verger, que veio para o Brasil e tem muito esse retrato social.
é muito interessante ver as obras do Pierre Verger. A Serra Pelada, né, do Sebastião Salgado, que ficou conhecido pelas obras, é incrível. Essa foto famosa também, né, e eu acho, se eu não me engano, a Sortan traz no texto também, questão de como o fotógrafo, né, depois que o fotógrafo ele registra, ele não pode intervir, ou ele intervém, não, né, é a atuação aí bem, enfim, bem chocante mesmo. Tem algumas imagens que acabam ficando no nosso imaginário, né, registra algumas fotos arte, mais bem expressivas. Essa foto é horrorosa. Tá naquele livro da feiura do Humberto Eco, a história da feiura. Eu, a primeira vez, não consegui olhar, então depois, né, infelizmente, a olhar antes, né, mas, ó, tá no mercado, né, olhando o registro, algo, enfim, teoricamente normal, né, não, enfim, tem algumas, né, surpresas, mas, enfim, pode passar que esse é terrível. Ai, ai. Fotos, montagens, críticas, né, falando muito, né. Esse é a foto de um filme, Pink Flamingo, né? Questão de Queen, bem interessante. Então, trazendo um pouquinho fotos artes que traz. Essa foto eu gosto demais, eu acho o máximo. O que tem essa foto aí, gente? Fala de vários tabus, né? Né? Primeiro sexo, terceira idade, enfim, né? Um baita tabu, né? Mulher, prazer, o cigarro, né? Depois do ato, algo muito da relação aí. Então a gente vê como, né? Algumas fotografias dizem muito, não precisa escrever, né? Não precisa. Tem imagens que, né, nos levam e nos permitem pensar. Então, tá. De imagens era isso que eu queria mostrar. Querem fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Será que o pessoal aí, o pessoal de casa também tá em casa. Estão muito quietos, é? Gente, vamos trabalhar, temos uma horinha, vamos trabalhar no texto? Pode ser? Mais um pouquinho, vou deixar o microfone aí a sentar. Agora eu quero sentar um pouquinho em pé. Pessoal, aquela pergunta-chave, quem leu o texto? Quem leu? Leu 2, 3, 4. Tá, fizeram algumas marcações, estão com o texto aí? Eu li? Ai, que bom, Joelma, parabéns. Yes. Eu também li, professora. Ai, que bom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, é o William. Eu estou aqui, mas eu tenho que olhar para ele. Ô, professora, Oi? queria fazer uma contribuição Por favor. Referente àquela foto Serra Pelada, Tá sabe? bom. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, o fotógrafo que a senhora acabou citando, depois que ele foi o primeiro a fazer a imagem dentro de Serra Pelada, né? Porque na época nós já estávamos ainda na ditadura militar, né? Mas ele teve uma autorização presidencial para poder adentrar lá dentro e o pessoal saber o que realmente passava dentro de Serra Pelada, entendeu? Tem um documentário do Canal Brasil, Serra Pelada, né, que fala sobre isso. E é bem interessante que as imagens que ele fez foi chocante, né, falando dos formigas, falando do que realmente acontecia, da extração, né, a implantação, inclusive até o próprio nome Curionópolis, né, é o nome do Major Curió, foi mão de ferro do falecido João Batista Figueiredo. E ele só olhava e acabava impondo medo nas pessoas, sabe? Então, bem impactante mesmo. Obrigada, Bia. Realmente é impactante. Agora, a gente falando em impactado, passado, isso para mim foi tão impactante da notícia que o empregador marcou o ferro. Vocês viram? Escreveu ali, o que ele escreveu nas mãos? 171. Pelo amor de Deus, né? Gente, aquilo foi chocante. E a Susan Sontag, ela diz que as imagens, elas... Me ajudem aí, gente, faz texto, mas eu já li 30 mil vezes. Mas ela diz que as imagens, elas deixam de chocar quando elas são muito expostas, né? Mas para mim aquele vídeo foi chocante, não sei vocês, mas foi uma notícia. Como é que... Não? É só... Mas eu fiquei chocada. Eu acho que tanto quanto a gente vê a primeira vez Serra Pelada, né? Eu não sei, eu ainda tô em choque. Na realidade, também achei a explicação, porque ele, na realidade, perdeu o controle. É assim, a gente perde o controle e a gente vai marcando assim, né? Não tem limite. Mas é muito essa coisa da relação do trabalho, né? Desse poder do empregador. Quer dizer, por mais que ele, enfim, não sabemos se ele ou não, enfim, mas se for 30, o que
pelo amor de Deus, gente, né? Ele justifica o que ele faz. Né? E é aquela coisa da fazer pelas próprias... Professora, fazendo a minha contribuição, o caso mais emblemático que nós tivemos agora na atualidade foi aquele caso do menino, do rapaz, que acho que roubou uma bicicleta, não me lembro a história direito, que ele roubou e o tatuador e outro cara colocou: eu sou ladrão, sou vacilão. Tudo bem, os fins não justificam o meio, mas você marcar uma pessoa, né? Ou como era antigamente, né? Os donos de fazendas, né, marcavam seus escravos, né, como se fosse gado, né, marcava lá, colocava as suas impressões. Então é meio triste isso, você entendeu? Então, sei lá, o mundo tá meio louco, senhora. Professora, a Vanusa do Gralha Azul. Eu vejo, assim, tudo isso uma questão social de ausência de justiça muito grande, porque a sensação de impunidade leva as pessoas a serem os seus juízes, né? E no direito de juiz, a pessoa julga e ela pune com o que ela acha necessário. Parece absurdo, mas assim, se a gente vai vendo, né, a quantidade de casos, esse caso que o William falou do menino, o caso do 171 lá, o caso do rapaz que marcava as namoradas, que passou no Fantástico no domingo passado, como propriedade delas, né, como sendo meu gado, vai mostrando quanto a lei está ausente e a liberdade que as pessoas que se sentem de fazer o que elas realmente entendem por justo. Meu ponto de minha contribuição. Eu achei ela e a véspera Isso, né, gente? Mais ou menos sobre isso que você... Sofrer é uma coisa, outra coisa é viver com a imagem fotográfica do sofrimento. Quando você relatou que viu na televisão a imagem do menino tatuado com ferro, no 171, e ela continua. O que não reforça necessariamente a consciência e a capacidade de ser compassivo. A possibilidade de fazer uma denúncia ou se mostrar, né, também pode corrompê-las. Depois de ver tais imagens, a pessoa tem aberto à sua frente o caminho para ver mais, e cada vez mais. As imagens paralisam, as imagens anestesiam. Um evento conhecido por meio de fotos certamente se torna mais real do que seria se a pessoa jamais tivesse visto as fotos. Ótimo, obrigada, né? Bom, a imagem da menina correndo lá com a bomba, né, de Hiroshima, sim. Em complemento também ao que vocês estão falando, eu li alguns textos, e talvez por isso eu tenha refletido sobre isso, sobre a banalização da pandemia, né? Por exemplo, o litoral do Paraná, somados os 7 municípios, tem aproximadamente 300 mil habitantes. Não cabe a população toda do litoral do Paraná numa fotografia, mas cabe numa manchete o dobro dela de pessoas que simplesmente não estão mais vivas, não existem mais, viraram só memória por causa da pandemia, por causa do Covid, pela forma como a pandemia foi conduzida, pela forma como a sociedade banalizou também a pandemia, né? Então, isso só no Brasil, sem falar nas mortes em todo o mundo, né? Então, é muito doido pensar que a gente, não só com imagens, mas também com os símbolos que a gente está vendo diariamente, a gente vê 1000 vezes aquelas manchetes, 1000 vezes isso sendo falado. Cada vez que é falado, a gente acha que sente, mas a gente está anestesiado, porque parece que não existiu mais isso, que a gente voltou ao que era antes disso tudo existir. Tipo, vamos virar a página, vamos fingir que não aconteceu, né? Vamos tocar a sociedade exatamente como ela sempre foi. Não aprendemos nada com isso, né? Tipo, se coubessem essas 600 mil pessoas, eu acho que no Brasil já chegou em 700 mil, se coubesse numa imagem, numa fotografia, será que ela traria mais impacto? Será? Não sei, não consigo nem imaginar uma imagem onde tenha 700 valas e caiba numa foto só, num disparo. É uma pequena contribuição. Falando do impacto da fotografia, né? Eu nasci em 82. Eu lembro nitidamente que a gente tinha em casa uma maquininha Kodak, que era descartável. E a minha família é de tirar foto, nossa, gosta um pouco, tem nojo, que nem diz, né? E a gente sempre tem essa coisa simbólica de registrar o que é bom, né? O que é bonito, o que é belo, que ela também traz no texto esse romantismo da fotografia, né? E dentro do meu objeto de trabalho que me trouxe para essa sala de estudo, o ano retrasado, eu me deparei com uma fotógrafa brasileira que ganhou um prêmio internacional por trazer fotografia, uma exposição fotográfica referente à questão da pobreza menstrual. E isso me tocou
tão profundo, assim, as fotos são tão reais, assim, e então eu queria falar um pouquinho disso, né, dessa possibilidade que a fotografia tem de mobilizar mesmo, né, de trazer a gente para essa reflexão. Pensando na fotografia na dimensão do trabalho, eu atuo, a gente usa ela para fazer análise na área rural, fazendo recomposição da mata ciliar. As pessoas trazer fotos de uma área degradada. Outra coisa é o estudante investigar a sua própria realidade, identificar essa área degradada no caminho da sua escola ou na sua... E também não só para por aí, né? A partir disso, a gente pensa em possibilidades de agir sobre aquela realidade por meio da foto. Então, eu acredito que ela nos permite pensar assim, em outros níveis da razão, sensibiliza, né? Mais para além do romantismo, por aí. Obrigada, que ótimo, né? Qual que é o nome da tia? Oh, meu Deus, agora fiquei curiosa de ver, né? Deixar por aqui. Oi, sobre isso também eu lembrei agora de um texto que é do Augusto Boal, que ele trabalha com teatro, ele fala bastante do teatro do oprimido, né? Ele que criou esse termo, e eles foram trabalhar numa comunidade onde a maioria das pessoas era analfabeta, né? E ele usou a fotografia como um meio de alfabetizar as pessoas, mas alfabetizar também culturalmente, assim, né? Ele pedia para que as pessoas fotografassem coisas assim, como é o cotidiano delas, o que elas têm, o que elas não têm, então o que é casa para você? E aí as pessoas fotografavam, o que é família? Então esse foi um meio que ele achou das pessoas se comunicarem, né? E alfabetizar as pessoas através disso, assim. Então é bem legal. Ele tem um texto que ele traz, assim, tá num livro que chama O Teatro do Oprimido Boal, e ele faz essa acessibilidade, assim, né, da fotografia para comunicar. Nada, né? É o poder da imagem, né? É muito forte, assim, que as pessoas poderem analisar isso, né? Porque uma coisa é você registrar, depois você para e, né, analisa, vê, revê, pensa. Só para falar um pouco sobre o impacto emocional que a fotografia tem, né? Eu tiro por mim mesma. Eu namoro um fotógrafo. E a questão visual, né? O ângulo das coisas que a fotografia proporciona, né? Por exemplo, um simples objeto que para uma pessoa que tem esse olhar fotográfico, você vendo o resultado disso, o impacto emocional que você tem ao ver é surreal. Assim como as fotos, né? Que foram mostradas. Provavelmente ali a gente que não tem essa visão, né, fotográfica, passaria ali tranquilo, não daria muita importância. Aí vem uma pessoa que tem essa visão mais sensível, mais atencioso, mais delicado, né, e acaba fazendo esses cliques que a gente vai ver e fica, meu Deus, como? Surreal, né? Essas questões que a fotografia proporciona, né? Uma visão super ampla de coisas que estão ao nosso redor que a gente nem nota. A foto acaba tornando pessoa, né, naquela imagem, o objeto é passível de desejo. Se a gente puder fazer um link, né, e foto, por exemplo, aplicativos de sociais, sim, nós estamos ali, vamos se dizer, entre a trine, desejo, qualquer coisa. A imagem, ela pode ter inúmeros impactos. Verdade. Tenho aqui marcadinho na primeira página. A Susan Sontag coloca aqui, colecionar foto é colecionar mundos, né? Porque a partir do momento que a foto é um fragmento de espaço e de um tempo, né? É um recorte do mundo, pode ser interpretado de outras formas. E no texto traz bem isso, essa idolatria da imagem, né, dos namorados, ou as memórias que a gente constrói a partir de uma, né, que muitas vezes não é a memória do que realmente foi, mas a foto ela induz aquela memória, né? Ela fala que a foto testemunho das famílias, né? Da unidade familiar, família, um momento feliz que não fez né? Não está registrando aquele teoricamente, mas é interessante como ela constrói uma memória, não é realmente memória, né? Mas ela é uma nova memória também, a partir da imagem. A imagem tem esse poder. E de repente aquele momento, né? Aquela viagem nem foi tão feliz quanto estava ali, né? Mas aquela foto
né, traz e induz que aquilo foi maravilhoso. Não acontece, né? Porque ela tem esse poder. Se não me engano, é nesse texto. Quanto uma imagem, ela, né? É uma mesma imagem. Na visual, as fotos vale a pena. A foto, ela diz, né? Quando ela vai para uma exposição, ou ela é trazida, ela está selecionando fragmentos, né? Dessa realidade e ela diz o que é para nós olhar. Fotografar é apropriar. A gente também culturalmente vê que algumas culturas não querem nem saber de fotografia, né? Os signos também fora essa ideia da apropriação. Você vai ter um pedaço de, né? E a imagem, não é? Né? Mas a gente está com saudade de beijo, né? Ó, a paixão. Aqui a Susan, na página aqui em cima, ela diz ação miniatura da realidade, dizer ou né? As fotos com a escala, né? Porque a Torre Eiffel ela acaba, né? Então essa escala é interessante. Na página 16, fotos fornecem o registro da câmera, né? Em outra versão da sua utilidade, o registro da câmera, né? Imagem bem utilizada na cá, mas também tem a idade, né? Ela dá a sensação de uma transparência, né? Repara, mas a página 7, eu fiz umas marcações, mas se vocês que leram quiserem fazer também comentários, tá? Na página 17, a Susan Tang escreve: ao decidir que aspecto deveria ter uma imagem, ao preferir uma exposição à outra, os fotógrafos sempre impõem padrões a seus temas. Embora, em certo sentido, a câmera de fato capture a realidade e não apenas a interprete, as fotos são uma interpretação do mundo, tanto quanto as pinturas e os desenhos, né? Porque é alguém que está interpretando e dizendo o que vocês têm, que nós temos que olhar, né? Tem essa interpretação. Na página 18 eu marquei aqui: como toda forma de arte de massa, a fotografia não é praticada pela maioria das pessoas como arte. É, sobretudo, um rito social, uma proteção contra a ansiedade e um instrumento de poder. É interessante que ela fala aqui no texto quanto algumas sociedades, né? Ela fala dos japoneses, dos alemães, essa coisa do trabalho, né? Estão acostumados a trabalhar. A gente mesmo que quando vai viajar tem que estar trabalhando, tirando foto, né? Não para. Falam dessa questão assim que é interessante. Tem relato de alguns fotógrafos também que quando, enfim, né? Que o ato de fotografar parece de ter que registrar tudo, de ter que registrar essa vida também é um trabalho, né? Tem uma exigência. Lembrei de um fotógrafo que viu uma cena e estava fotografando, daí ele falou: não quero mais ver o mundo a partir, né, desse visor, eu quero ver o mundo a partir que ele é realmente. Daí ele parou de fotografar porque ele só olhava da câmera, né? A câmera também impõe, quase como se fosse uma barreira de proteção da realidade, né? Você tem a câmera, ela tá é como se fosse um vidro, né? Isolando. Enfim, o texto traz a questão do turismo. Vamos ver aqui. Na página 20, um modo de atestar a experiência, tirar foto é também uma forma de recusá-la. Ao limitar a experiência a uma busca do fotogênico e ao converter a experiência em uma imagem ou souvenir, né? É interessante que você está fotografando, se busca uma experiência, mas ao mesmo tempo você está recusando, enfim, né? Não está vivendo realmente, né? A gente vai em show hoje em dia, as pessoas estão lá filmando em vez de ver o show, olhando para a tela, não é? Em vez de estar olhando para o artista, está olhando para a tela que está louco. Dessa questão de você não estar ali realmente presente. Você falou, você está ali, dizer, né? É como se fosse eu tenho, visualmente você está ali, eu tenho uma motivação, né? Às vezes você se aprofunda tanto nesse registrar que você não está realmente presente. Você vai gerar a memória na câmera, no celular e não necessariamente você vai registrar em você diretamente. É como se fosse esse projeto estranho. Fui semana passada no show do Zé Cabaleiro lá em Curitiba, foi bem isso. Eu falei, gente, todo mundo filmando e nem assiste depois. Quem que vai ver depois se você vê no YouTube muito melhor lá, ver qualquer show ali de graça na TV? Que assim, já não é para si. A pessoa vai, ela registra, mas ela realmente não está ali, ela está fazendo por um status. Tem um número de visualizações, tem um número de seguidores, então assim, tem um certo poder
né, em você reter a melhor imagem, em você estar no melhor, né, também dá, também apresenta aí outras questões. Tem a questão da projeção, que a amiga falou, né, que você projeta, mas hoje em dia, se a gente for ver, midiático, né, e a mídia traz esse poder. Transferência de poder, você não precisa gastar, não precisa ter uma posição, você só precisa ter um número X de visualizações. Mas isso do virtual e do real, né, é algo tão interessante, as relações humanas também, que até estranha, né, depois desses 2 anos de pandemia, né? Outros estão ali, né? Mas a gente está aqui, enfim, né? Não é estranho? Pois é, mas é interessante como esse modus operandi, né? Vai, enfim. Depois nem vê, mas parece que tem que registrar, né? Essa coisa também do trabalho, né? De a gente ter que estar trabalhando, uma transferência também, né? Dessa. Oi? Ela nem vai se reconhecer depois, quando ela ficar mais velha nas fotos, porque é tanto filtro, tanta... Acho que assim, acho que a foto na questão social mesmo, acho que seria o mais importante hoje em dia. Eu lembrei agora daquele filme do documentário que o Vic Muniz trouxe, a questão do lixo extraordinário, que eu achei muito bacana, até de vez em quando eu passo a questão que ele conseguiu mudar aquele meio social, daquele lixão, né, no Brasil, e que depois disso, das fotos dele criar uma repercussão muito grande, o lixão ser fechado, né, por causa disso, mas foi por causa da foto mesmo que fez a mudança no meio social. Uns anos anteriores, até hoje, né, mas teve muito esse boom da arte, né, com a questão social, assim, o trabalho que ele fez, tem um outro filme que eu gostaria que vocês vissem, é Nascidos em Bordel. É muito interessante, é de uma fotógrafa americana que vai na Índia fazer um trabalho de ensinar as crianças a fotografarem. Provavelmente vão mandar no 3º dia ali, sempre gosto de passar, né? Mas foi um momento, assim, muito dos artistas, e hoje em dia continua também muito, né? De utilizar a arte, fotografia, enfim, outras expressões, né? Para trabalhar essas questões sociais, né? Que é o que o Vic Muniz faz, né? Mas a estela de vários outros artistas também que fazem projetos, né? Similares, bem interessante. Gente, aguenta mais um pouquinho ou chega? Pouquinho? Vamos lá, né? Até as 5, geralmente, que vocês vão? Tá bom. Que mais do texto, gente? Ao começo da fotografia, né? Eram os modos que a gente conseguia tirar foto, faziam. Registro. Parece lá meio mexida. Pessoal, mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Ali com o texto. Já era. Leão, né? Tá. Na página 30, a Susan Sotang diz assim: fotos chocam na proporção em que mostram algo novo. Infelizmente, o custo disso não para de subir, em parte por conta da mera proliferação dessas imagens de horror, que a gente falou, né, de tanto estar acostumado. Tem um texto muito bom do Teixeira Coelho, A Cultura e Seu Contrário, que ele afirma, ele traz as ideias, né, que a arte irrita, claro que isso é um movimento forte de determinada época, né, mas ele traz a ideia de que a arte irrita enquanto algo novo e que a cultura acolhe. Então ele faz ele diferencia a arte da cultura, que são opostos, porque a arte ela vai irritar, vai causar esse estranhamento, e a cultura ela acolhe. Então, quanto mais a gente vê algo, ele se torna cultura, ele é acolhido, né? Então, o novo ele choca enquanto novo, mas quando essa repetição de algo que você já conhece, ele se torna cultura. Então, ele é acolhido, já não choca mais, né? Não causa mais. Então, quando a gente repete muito, né? Imagens de guerra, situações assim, chega uma hora que se torna cultura. Ele não se acostumou. Ele não choca, não, né? E isso também, né? Traz consequências, né? Até onde precisamos chegar para continuar chocando, né? Enfim, aqui também a Susan Soltang escreve aqui: sofrer é uma coisa, na página 30, sofrer é uma coisa, outra coisa é viver com imagens fotográficas do momento, o que não reforça necessariamente a consciência e a capacidade de ser compassivo, também pode corrompê-lo. Depois de ver tais imagens, a pessoa tem aberto à sua frente o caminho para ver mais, e cada vez mais. As imagens paralisam, as imagens anestesiam. Um evento conhecido
por meio de fotos certamente se torna mais real do que seria se a pessoa jamais tivesse visto as fotos. Pense na Guerra do Vietnã, para outro exemplo, pense no arquipélago de Gulag, no qual não temos nenhuma foto, mas após uma repetida exposição a imagens, o evento também se torna menos real. Enfim, é um texto bem interessante, gente, vale a pena, é um clássico. Na página 34, eu só vou ler aqui mais um parágrafo e daí a gente já vai encerrando, tá bom? O limite do conhecimento fotográfico do mundo é que quanto mais possa incitar a consciência, jamais conseguirá ser um conhecimento ético ou político. O conhecimento adquirido por meio de fotos será sempre um tipo de sentimentalismo, seja ele cínico ou humanista. Há de ser um conhecimento barateado, uma aparência de conhecimento, uma aparência de sabedoria, assim como o ato de tirar fotos é uma aparência de apropriação. Uma aparência de a própria mudez do que seria hipoteticamente compreensível nas fotos é o que constitui seu caráter atraente e provocador. A onipresença das fotos produz um efeito incalculável em nossa sensibilidade ética. Ao munir esse mundo já abarrotado de uma duplicada do mundo feita de imagens, a fotografia nos faz sentir que o mundo é mais acessível do que é na realidade. Enfim, daí ela termina aqui, hoje tudo existe para terminar numa foto. Então, convido vocês a lerem, né? O professor Carlos vai trabalhar com vocês outras questões, vocês vão produzir fotografias relacionadas aos temas dos TCCs de vocês, tá? Ao menos é a nossa ideia, e trazendo a questão social, para ajudar vocês a pensar nas questões que vocês estão querendo abordar, mas a partir de fotografia vocês vão fazer. Acho que é isso, tá bom? Querem comentar alguma coisa? Né? Não sei se o pessoal que está em casa querem comentar alguma coisa. Acho que tá bom, né, Gisele? Tá bom, né?